quero fazer uma reflexão com vocês agora. E eu preciso que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1, no verso de número 1. Josué capítulo 1, verso de número 1. Se você está sem Bíblia, vai aqui, né, no telão. Josué 1 diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nessa hora, para aqueles que estão aqui presentes, para aqueles que estão online, ó Deus, pois também eles fazem parte deste culto. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Amém. Eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje, de um momento que todos nós precisamos enfrentar. Todos aqueles que negligenciam este momento, que não gostam dele, que buscam evitá-lo, ou muitas vezes até assumi-lo antes da hora, queimando etapas, podem sofrer sérios danos, sérios prejuízos. Que momento é esse, pastor? O momento em que a vida te chama para protagonizar suas próprias histórias. Nós estamos lendo um texto que fala, ele abre dizendo, depois da morte de Moisés, Deus vai falar com Josué e diz para ele: levanta-te, porque chegou a sua vez, Josué, de viver a sua própria história. Até no presente momento, você seguia os passos, as instruções de Moisés. Até o presente momento, Moisés era o responsável, era ele que estava à frente. Mas agora Moisés, meu servo, é o que diz Deus a Josué, ele está morto, ele morreu, e agora está na hora de você assumir a frente, a responsabilidade. O que a vida está fazendo é chamando Josué, ou dizendo para ele que chegou a hora dele ir para a linha de frente. E aquele momento que você não tem mais o papai e a mamãe, e aquele momento que a vida te chama para viver as suas responsabilidades. A responsabilidade para escolher seus amigos, para escolher a sua profissão, a responsabilidade de você escolher um cônjuge. Chega um momento que a vida começa a te convocar para assumir a responsabilidade de decisões cruciais para seu futuro. É isso que está acontecendo com Josué agora. O tempo dele viver na sombra, no tempo de todas as responsabilidades, de tudo que precisa ser feito, estava na cabeça, na mente, na orientação de Moisés, ele acabou. Deus diz: agora sou eu e você, Josué. Chegou a hora de você assumir a sua responsabilidade. Algumas pessoas têm sérios problemas com este momento. Algumas delas tentam tomar essas decisões em ambientes emocionais desequilibrados, com muita infantilidade ainda, governando suas emoções, negligenciando as instruções do Moisés, que pode ser representado por alguém mais experiente, talvez seu pai, talvez um amigo mais experiente, talvez um irmão mais velho. Muitas pessoas assumem sérios problemas quando tentam assumir, né, a vida antes da hora, achar que tem um controle da situação antes da hora. Muitas adolescentes terminam com um bebê no colo. Muitas pessoas
terminam comprando aquilo que não tem condições de pagar. Muitas pessoas perdem a vida se misturando com quem não deve. Pessoas que resolvem assumir uma responsabilidade antes da hora. A vida ainda não te convocou para ser o líder de si mesmo, de tomar as rédeas da responsabilidade. E muitos filhos acham que os pais são retrógrados, conservadores demais. Muitas pessoas negligenciam esses conselhos, que ainda é muito cedo para casar, em meio a uma paixão, onde a pessoa cuja qual ela está apaixonada, poucas coisas tem a oferecer para o futuro, mas acha que são os pais que estão atrapalhando, criando um ambiente de percalço, e que na verdade a vida está usando é um Moisés, para te dar direção enquanto você não tem. Outras pessoas vão para outra extremidade, e começam agora a não gostar de obter as responsabilidades. É aquele camarada que se casa e ainda quer, ou deixa a mãe comandar a vida dele. É aquele indivíduo que quer, né, quando eu digo indivíduo, homem e mulher, que quer muitas vezes assumir uma família, mas ainda quer continuar, mesmo depois de casado, debaixo da proteção, do dinheiro, do controle. Eu costumo dizer que a pessoa mais perigosa para um casamento não é um amante, é uma sogra. Você está rindo, mas é sério, eu escuto o tempo inteiro isso. Então eu quero te dar uma direção hoje. Por quê? Porque em algum momento a vida vai te chamar. Ela pode, né? Ou ela vai te chamar no momento certo. Você pode ter certeza. Mas você pode começar a ouvir essa voz antes da hora, de uma forma precoce, e quebrar a cara, porque negligenciou, porque ainda era o tempo do Moisés, da experiência, está te aconselhando, está te direcionando. Ou você pode perder o time e acabar não querendo sair, virando um solteirão, uma solteirona, alguém sem responsabilidade, sempre dizendo que os outros são culpados do seu fracasso, está todo mundo contra você, há um complô no inferno contra você. Quando a vida chama Moisés para isso, Josué para isso, algumas instruções vão ser dadas a ele. Por quê? Porque inevitavelmente, quando a vida te chama a assumir a responsabilidade, quem é que resolvia tudo? Moisés. O mar tem que abrir? Moisés. Não tem água? Moisés. Os inimigos estão aí à frente? Moisés. O povo está adorando? Moisés. Quem é que vai subir o monte? Moisés. É sempre Moisés. Mas agora não. Quando você assume a responsabilidade da sua vida, primeira coisa que você vai ter que aprender a lidar é com a insegurança. Porque agora você não tem mais ninguém para culpar. Agora é você e você. Vai culpar quem agora? Quem vai ser culpado? Josué vai ter que lidar com isso. Por quê? Porque é altamente inseguro. Dizem que um passarinho, irmãos, quando ele vai fazer o seu primeiro voo, ele sabe muito mais sobre coragem do que sobre voo. Ele nunca voou. O que ele sabe é que ele vai saltar do ninho. Ali ele não tem conhecimento sobre voo. O que ele sabe é sobre coragem. Muitas pessoas são extremamente inseguras para tomar suas decisões. Eu costumo dizer, e sou bem equilibrado para isso: pastor, como é que eu faço para entrar nesse ambiente de uma forma sadia, salutar, com o menor número de erro possível? Como ser mais assertivo, procurando tomar decisões que te causam menos prejuízo por conta própria, e buscando instruções, aconselhamento sobre aquelas que são mais fundamentais.
Ninguém chega no mundo aprendendo tudo. É importante você entender que quando a vida for te chamar para escolher alguém para casar, a insegurança vai fazer parte disso. A hora que a vida te chamar para uma responsabilidade profissional, você vai ficar muitas vezes permeando 2 ou 3 caminhos ou mais. O que eu quero ser? Como você? Como é que vai ser isso? Então há uma insegurança nesse ambiente que precisa ser vencida. Outra coisa que ele vai ter que lidar é com a comparação. Quem assume as rédeas de sua vida, inevitavelmente, vai ser comparado a um irmão, a um amigo, a um vizinho, a alguém que conseguiu mais êxito do que você mais rápido, que conseguiu alcançar alguns resultados de uma forma mais rápida do que você. Todas as vezes que você for assumir a sua vida, inevitavelmente vão te comparar com alguém. Alguém que é mais magro, alguém que é mais inteligente, alguém que é mais rico, alguém que foi. Isso é inevitável. É a responsabilidade que a vida está exigindo de você, de agora não ser mais um coadjuvante, de ser o principal. Muitas pessoas se perdem nisso. A comparação precisa ser vencida. Você vai pregar como eu? Inevitavelmente vocês me comparam com Elvis, com o Rafael. Quantas pessoas aqui? Você não precisa levantar a mão para não me envergonhar. Olha e diz: pastor, o Rafael prega 200 vezes mais do que o senhor. O Elvis prega muito bem. O Luciano Subirá, o Cílio Malafaia. Esse dia o cara falou que gostava de ouvir 3 pessoas: Tirulipa, Tiririca e eu. Falou para um amigo. Falei: nossa, 3 excelentes pregadores, não é verdade? Então a comparação é algo inevitável. Aqui tem gente que é muito melhor do que eu em áreas que eu não sou tão bom. A comparação sabe, é uma responsabilidade que você precisa assumir quando a vida te joga para a linha de frente. É assim que funciona, e ela precisa ser vencida. Vai ter alguém melhor que você e vai ter alguém pior que você. Eu brinco aqui com o espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais inteligente do que eu, mais bonito do que eu? Você já notou que aquela suposta bruxa do espelho, ela é legalzinha? Ela não é ruim não. Você que está solteiro pegava. Eu casado não posso. Mas escute só. Mas ela não está preocupada com a sua beleza. A preocupação dela é se tem alguém mais bela que ela. O espelho é dela. Espelho, espelho meu. Existe alguém que tem uma casa melhor do que eu, uma empresa melhor do que a minha, certo? Um jardim mais verde que o meu. É essa comparação que está matando as pessoas. Você precisa vencer isso. Você é você, faz as coisas do seu jeito. A hora que a vida te chamar, pare de ficar se comparando. Terceira coisa, que quando a vida te chamar, você vai ter que vencer medo. Lembra o que Deus disse para Josué? Seja forte e corajoso. Você vai ter que vencer o medo. Por quê? Porque na vida nem sempre tudo é tão seguro, nem sempre tudo é tão exato. Muitas coisas cujas quais você vai ter que fazer, inevitavelmente, o desfecho delas ainda não estão totalmente visível diante de você. Então é comum que você tenha medo. O que eu vou ser na minha vida profissional? Será que esse relacionamento vai dar certo? Ninguém sabe. Tem que entrar nele e ter coragem para sair se o negócio não for bom. Entendeu? Medo. Quando Josué vai assumir a direção da vida dele, inevitavelmente ele vai ter que lidar com insegurança, com comparação.
pensa que o pessoal não falava? Aí, ó, Moisés era muito melhor. Esse Josuézinho aí, ó, tá com nada não. E outra coisa, desconforto. Inevitavelmente, medo, ambiente de comparação e de insegurança vai deixar você numa linha desconfortável. Todas as vezes que a sua mente se depara com um ambiente de desconforto, inevitavelmente você pode, se não tiver força e coragem, estabelecer um ambiente de fuga. Eu nunca resolvo nada. É sempre amanhã, é sempre depois. Vamos resolver isso? Não, depois a gente resolve. Vamos falar sobre esse assunto? Não, depois a gente fala. Vamos comprar isso? Não, depois a gente compra. Sempre há um ambiente de fuga. Por quê? Porque a situação te coloca num desconforto. Josué vive isso. E pior, o que acontece? Ele está sendo chamado a um ambiente que vai exigir dele dedicação extraordinária. Olha só, o que a vida passa a exigir desse moço, que sempre esteve à sombra de Moisés, que sempre esteve debaixo das asas de seus pais, de seus responsáveis, de pessoas que tomavam decisões, é a seguinte: precisa botar não para nós ganharmos tempo. A arca vai à frente e tem que ser 800 côvados, ou melhor, 2.000 côvados de distância entre o povo de Deus. Ninguém pode se aproximar, aproximadamente 800 metros, não pode se aproximar da arca. Por quê? Porque morria. Era um nível de dedicação que a vida está pedindo dele. Santificai-vos hoje, capítulo 3, verso 5, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio. Capítulo 4, verso 2, vamos colocar 12 pedras. Capítulo 5, verso 2, vamos ter circuncisão e Páscoa. Preste atenção no que é a vida. Esquece o texto aqui e busque entender o que a vida está dizendo para ele e para mim. Quando chegar a hora de você assumir a responsabilidade de sua vida, que pode trazer para você sofrimento, dor ou alegria e prazer, tome cuidado com os detalhes. Porque às vezes é nos detalhes que as coisas passam. É nos detalhes que nós nos complicamos com aquelas coisas cujas quais achávamos que não tinha problema. Por quê? Porque se algo for explícito, for grande, se houver uma visão de que aquele ambiente vai me gerar prejuízo, de imediato, o que eu faço? Eu rejeito. A vida de Josué vai estar por um fio, por causa de detalhes, porque é assim que funciona com todos nós. Ele consegue 800 metros de distância, então tá bom, fica os 800 metros. Como é que funciona? É santificação? Santificai-vos hoje. É desse jeito? É circuncisão? É Páscoa? Josué começa a assumir, como eu disse, com comparação, com insegurança, com medo, com desconforto, mas ele é obrigado a gerenciar tudo isso. Ele tem que gerenciar tudo isso. Ele tem que vencer tudo isso. Moisés foi extraordinário, e o que ele ofereceu foi sua experiência, mas chega agora a sua hora de viver a sua história. Você pode ter aprendido com muitos maridos, seu tio que foi marido, seu avô que foi marido, seu pai que foi marido, mas você só vai saber o que é ser um marido quando você tiver a sua esposa. Você pode ter aprendido com o pai de fulano, com pai, mas você só vai saber o que é pai ou mãe quando você tiver seu filho. Você só vai saber. Você quer ver uma coisa que era muito legal? Era assim: se eu fosse sair com meu filho, por exemplo, para ir ao McDonald's, e chegava lá no McDonald's e falasse para o menino: pede,
Eram 2 hambúrguer, uma batata frita grande, um milkshake, um sundae, uma banana e um suco de laranja de 500. Parecia que os meninos estavam amarrados e alguém soltou. Depois de um tempo, eu descobri que eu podia usar um outro método para medir isso. E suponhamos que, na época, esse lanche desse 50 reais. E aí eu pegasse os 50 e desse para eles. Quando eu dava os 50 para eles, eu deixava de ser o responsável. E agora o responsável... Menino, o apetite diminuía tanto. 2 hambúrguer, um só. Batata grande, não, nem quero batata não. Refrigerante, pergunta se tem água. Tudo, por quê? Porque quando chega a hora de assumir o controle, é ou não é? É assim que funciona. Quando nós vamos olhar agora, que eu quero que você entenda, esse camarada está vivendo um ambiente bem desconfortável, está todo mundo querendo saber se Deus é com ele. Ele precisa estar extremamente atento aos detalhes. E a primeira coisa que vai acontecer com Josué é o seguinte: Deus diz para ele: pega os sacerdotes e eles conduzem a arca. Quando eles tocarem o pé nas águas, as águas vão parar e o povo vai passar. Provavelmente parou aqui e eles tinham que passar, obviamente, 800 metros abaixo, porque não podia se aproximar. Beleza? Tá bom. Quando o povo atravessa, eu imagino o povo falando, comparando. Devia ter aquela turma e falou: caraca, maluco, Josué é 10. O rio parou para a gente passar, sim ou não? Mas devia ter aquela turma falando: ria mole, quero ver mar. Caímos de liderança, porque Moisés abria era mar, maluco. Esse risinho aí, ó, isso não é nada não. O que é isso? Sempre tem alguém que vai achar extraordinário o que tu faz e vai descer a lenha em você. Aprenda uma coisa nessa vida: pessoas vão te amar por quem você é e vão te odiar pelo mesmo motivo. É assim que funciona. Não gostou, morre, porque não tem alternativa. É desse jeito. Primeira vitória, ela é clara. O rio abriu, e quem foi que abriu? Deus. Deus está dizendo para Josué e para todo o povo: tem coisas que é comigo e eu resolvo e pronto. Amém? Oh, chegou do outro lado com moral. Mas agora tem Jericó. E Jericó, o modelo muda. Jericó, as coisas vão ficar diferentes, porque agora a lição é outra. Deus diz a Josué: eu derrubo o muro e você mata os inimigos. Agora virou uma parceria. O que Deus está dizendo para esse indivíduo agora é diferente. Ele utiliza o mesmo método que Moisés, note, envia espiões. Assim como Josué, assim como Moisés mandou Josué espiar Canaã, Josué manda, certo? Os homens irem a Jericó, fazerem a leitura do ambiente, trazerem, note que ele está, Moisés está morto, mas seus ensinamentos ainda estão vivos na prática de Moisés, ou na prática de Josué. É importante nós olharmos isso. Bom, eu acredito que você, conhece, no capítulo 6, no verso 20, o muro cai. Cai porque quem derrubou? Quem derrubou? Deus. Mas a vitória é vencida por quê? Porque Josué lidera seus soldados contra Jericó. O que ele está agora é vivendo sua segunda vitória. Agora não apenas mais
né? Como a primeira, onde eles não tiveram participação, agora eles se sentem partes. Eles fizeram partes do processo. Agora Deus derrubou o muro, mas eles foram com suas espadas, suas lanças, certo? E entraram em Jericó, e mataram, e destruíram, e pegaram os despojos. E agora está todo mundo entendido? Deus é conosco. A lição agora é diferente da primeira. Tem coisas que Deus vai resolver sozinho por você, mas tem coisas que Ele vai resolver em parceria com você. É assim que funciona. Ele pode curar a sua enfermidade com um milagre direto, é lógico, mas Ele pode agir sobre um medicamento cujo qual você está tomando, ou uma terapia cuja qual você foi exposta, claro. Ele pode acabar ou apagar o rancor do coração da sua esposa por algo que você fez? Claro que pode. Mas Ele pode mudar sua postura a ponto de que você seja capaz de reconquistar uma credibilidade que você perdeu? Sim. Isso é parceria. O que nós precisamos entender é que estamos lidando com um Deus inteligente. Não tente colocar Ele num programa que determina, certo? Um protocolo para todos, porque não funciona desse jeito. Eu vejo pessoas bem intencionadas procurando solução para seus problemas, mas muitas vezes não se expõe ao protocolo cujo qual Deus estabeleceu para você. Josué vive isso de forma maravilhosa. O grande problema que Josué não sabe é que em Jericó algo de errado aconteceu. Uma instrução que foi dada na batalha contra Jericó não foi cumprida. Jericó é a primeira vitória logo após a passagem do Jordão. Deus diz a Josué: avise os homens que eu quero tudo destruído, e os objetos de valor, eu quero que todos sejam colocados no tabernáculo, sejam trazidos em oferta ao Senhor, porque é a primícia, é o primeiro. Então eu preciso que isso seja cumprido. Josué não sabe, mas um indivíduo, um de seus homens, não cumpriu o que Deus determinou. Ele não tem ciência disso. Preste atenção. Ele não sabe disso. O que ele sabe é que Jericó não é seu fim. Seu fim é Canaã. Então ele tem que seguir o percurso. E o que ele não sabe, aliás, a confirmação que eu tive dessa palavra foi a palavra de oferta. É que para Deus, um erro individual pode comprometer todo o coletivo. Pastor, isso é Velho Testamento. Não é não, querido. Eu tenho conversado com muita gente, e deixa eu falar um pouco disso aqui com vocês, porque presta atenção, na minha liderança, na igreja, eu posso até tolerar ainda que eu tenha que tomar algumas providências, mas na minha liderança, eu não tenho nenhuma mulher mais que poste foto de biquíni. Por quê? Porque eu não posso. Deus tem falado no meu coração. Pastor, mas a gente vai à praia, vai usar o quê? Biquíni. Mas para que tirar foto e colocar? Tem mulher velha concorrendo com as filhas adolescentes. Sangue de Jesus tem poder e tudo cai nas minhas costas. Estão descendo a madeira em mim por causa de vocês. Então deixa eu falar uma coisa para você. Na minha liderança, a hora que eu ver alguém com comportamento correto, incorreto, ou chegar, eu não vou ter mais meu nome sujo por causa do comportamento dos outros. Uma das regras que a gente começou essa igreja, quem lembra? Aqui não toleramos o nosso pecado, por que toleraríamos o seu? Tu quer tirar foto peladona, maneirona lá, Dona Eva? Beleza. Você está entendendo?
mas não vão caminhar. Ah, pastor, o que tem a ver? Sabe o que eu tenho aprendido? Que, certo, o individual pode comprometer todo o coletivo. Então não vou mais aceitar. Na igreja eu ainda tenho que tolerar por causa da mudança. Uma hora o Espírito Santo fala. E está assim de gente na igreja que também vai para o inferno. Também não posso querer que todo mundo entre no céu. Aí lá eu acredito até que vai ter que usar um biquininho. Porque a temperatura lá é alta, na verdade. Aí lá você fica tranquila. Satanás. Tira um selfie e manda. Certo? Para nós ver lá no céu. Ah, vai para o inferno. Perturbar outro. Certo? Então, o que ele não sabe. Não, gente, me desculpa, você que está visitando. Pô, pastor, achei que o senhor era engraçado. Pois é, sou. Mas a gente precisa disso. Pô, a igreja não pode. Qual é a diferença da igreja para um mundo secular? Não estou falando que vestimenta é diferença, não. Mas também não abusa. Já falei isso aqui. Esse dia eu vi uma irmã na rua. Minha ovelha. Eu olhei e falei, tosquiaram a irmã. A irmã vinha quase pelada, Eliezer. A roupa que você via a cicatriz da cesárea. Então, não tem como, gente. Não dá, não cabe. Não, na mente de alguém. Aí sabe o que acontece? Mostra a foto e diz assim, tem alguma coisa demais? Claro que não. Tá tudo de menos. Mas nossa, o pastor é um pastor ultrapassado. Ah, vai perturbar outro. Bom, vamos voltar aqui, que senão eu fico com raiva, perco. Eu nem falo mais. Escute só. Então presta atenção. O que ele não sabe é que um cara desobedeceu. E um cara da sua equipe. Mas está tudo tranquilo, ele não tem ciência. Certo? Porque se ele não tem ciência, ele não é conivente. O que tem agora? Agora Jericó já passou, o Jordão já passou. Deus agiu sozinho no Jordão. Deus agiu comigo em Jericó. E agora? Agora é uma minúscula cidade. Se juntar todos, são aproximadamente 3.000 homens, ou 3.000 pessoas, onde a maioria eram mulheres e crianças. Josué, como sempre, manda ir à frente seus batedores, fazem a vistoria da próxima batalha, e aí eles voltam e dizem, Josué, do jeito que nós estamos, depois de passar o Jordão e de ganhar Jericó, nem manda os 30.000 soldados, manda só 3.000 homens que eles vão lá, mas vão rebentar os inimigos. Josué falou, beleza, vão os 3.000. Levaram uma surra, meu filho. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo, mas está lá. Os caras de Ai saíram correndo atrás do povo de Deus. E os caras correndo. Chegaram em umas pedreiras, ainda mataram alguns. E o restante foi correndo com o rabinho entre as pernas. Chegaram lá e falaram, ai Josué. Caraca, maluco. Os caras são fera, os caras lá de Ai. Eu acho que o nome deve ser esse, Ai, porque quem vai lá volta falando ai, misericórdia. Os caras arrebentaram a gente, Josué. Quando Josué escuta que perdeu a batalha para um povo tão pequeno, ele não aguenta. Qual é o medo? Agora é o medo. O medo tomou conta de Josué. Por quê? Porque se ao longo da história as vitórias que ele vinha recebendo de Deus fazia com que seus inimigos não o enfrentassem. Por quê? Porque sabia que Deus era com ele. Se a notícia começa a correr agora, que esse povo, que passou pelo Jordão, que atravessou o mar, que venceu os reis, que ultrapassaram tudo isso, agora estão perdendo para uma cidade minúscula, é só uma questão de tempo até virem lutar. Aprenda uma coisa: ninguém quer lutar com quem é forte. Ninguém quer disputar com alguém que sabe de antemão que vai perder. Mas quando você descobrir que a sorte do outro mudou, que as coisas não estão bem, é a hora de você ir lá comprar o que ele tem, porque agora é mais fácil, certo?
É minar a pessoa no momento em que ela está fragilizada. É isso que Josué tem medo. Porém, ele recebeu uma palavra no primeiro capítulo, dizendo que Deus seria com ele, e que o lugar que ele colocasse a planta do vosso pé seria lhe dado por herança. Então Josué diz: mas espera aí, o que aconteceu? Vão para a presença do Senhor. Vamos fazer o que Moisés fazia. Senhor, o que é que está acontecendo? Capítulo 7, verso 12, coloca na tela para mim. 7, 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema, ou seja, a maldição do meio de vós. Preste atenção no que esse texto está dizendo. Josué, a primeira vez eu fui com você e era visível, eu abri o mar. Da segunda vez eu fui com você, era visível, eu derrubei a muralha e você destruiu. A terceira vez, parece que eu não fui contigo. Você mandou 3.000 homens, o que parecia fácil. Mas suas batalhas não são fáceis nem difíceis. As suas batalhas só são ganhas porque eu entro com providência a seu respeito. A sua vitória nunca vai vir do seu braço, por mais esperto que você seja. A sua vitória sempre vai vir do Senhor, e é isso que Deus está dizendo. Vocês estão amaldiçoados e eu não serei mais com vocês. Vocês não ganham mais de ninguém. Não interessa o tamanho de seu adversário. Eu não vou agir a favor de vocês. Uma toalha molhada em cima da cama traz divórcio para você. Um adultério não traz se eu for contigo. Um negócio mal feito pode fazer você falir. Um ambiente tributário do jeito que o Brasil apresenta para o empresário faz você prosperar se eu for contigo. É o que Deus está falando. O que Deus está dizendo para eles é: há uma maldição. E que maldição é essa? A maldição da desobediência. Eu não vou ser mais com vocês, a não ser que vocês removam a maldição do meio de vós. E aí vem a pergunta: por que é que Deus mesmo não tirou? Deus já sabia quem era, já sabia onde estava. Deus já sabia. Deus já sabia de tudo. Não era mais fácil Deus ir lá e matar? Mas presta atenção que a história aqui não é sobre a vida de Deus, é sobre a vida de Josué. É ele que tem que tomar as decisões. Deus diz para ele: ó, seu problema está aqui, ó, nessa postura sua. Seu problema está nessa pessoa, está nesse relacionamento, está nesse hábito, está nessa situação. O que Deus faz é indicar a você, com muita benevolência, com muita bondade e misericórdia, mas não é a obrigação dele remover da sua vida aquilo que você tem que remover, que eu tenho que remover. E Deus disse: eu não vou mostrar, eu só estou dizendo para você que tem maldição, tem coisas que não deveriam estar aí, e você que procure resolver. É obrigação sua descobrir o que está te causando mal. É o que Ezequias fez, certo? Ele olhou e disse: nossos pais caíram à espada, nossas esposas, mulheres, né? Filhos foram entregues. E por quê? Porque os nossos pais viraram as costas ao Senhor, fecharam as portas, não apagaram incenso. O que ele está dizendo? Eu descobri, procurando, o motivo pelo qual nós estamos sofrendo isso. E o que eu vou fazer? O oposto.
Deus está chamando esse camarada e dizendo para ele: olha, você não ganha mais de ninguém se você não consertar isso. Sabe o que ele faz? Ele chama o povo. Ele pede a Deus: Senhor, eu vou fazer a minha parte. É obviamente que todos vão negar o feito. Ninguém vai assumir a responsabilidade. Então eu preciso que o Senhor entre comigo. Mas fique tranquilo, porque eu vou separar o povo por tribos, vou separar o povo por famílias, e o Senhor nos deu uma direção quando esse indivíduo chegar até aqui, porque eu vou tirar ele do nosso meio, porque eu não vou comprometer todos pela postura de alguns. Você não pode comprometer toda a sua vida por causa de uma pessoa, por causa de um hábito. Está incorreto isso. Josué manda chamar a todos, até que chega em Acã, capítulo 7, verso 21. Põe para mim, porque essa é a descrição talvez mais clara de tudo aquilo que nos prejudica. Ele acaba de localizar um indivíduo, o nome dele é Acã. Eu acho que ele é filho de Zibde, da tribo de Judá, se não me falha a memória. E esse é Acã dizendo, quando Josué diz: o que você fez? E ele descreve o caminho do pecado. Se você gosta de saber e gosta de um dos textos que pode te afastar de cometer erros, esse aqui é um deles, porque define bem: quando eu vi o quê? O que era proibido. Quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, quando eu vi isso, eu vi o quê? Eu vi o proibido, eu vi o que Deus disse que eu não deveria mexer. Quem disse que eu não deveria pegar? Deus. Quem está vendo? Ninguém. Bom, se ninguém está vendo, eu posso pegar, porque ninguém está vendo. O problema é que quem disse para não pegar é aquele que vê todas as coisas. Quando nós olhamos, ele está descrevendo. Isso aqui é a historinha de Eva. Quando ela viu o fruto, ela cobiça o fruto, ela pega o fruto. Está aqui, ó. Cobicei-os e tomei-os. Ao contrário de Eva, ela tem um passo um pouco a mais, porque pegou o fruto da desobediência e comeu. Ele não vai comer a capa babilônica, ele não vai comer o ciclo de prata, ele não vai comer a taça, ele não vai. Mas o processo é o mesmo. O que a Bíblia está dizendo: vi, cobicei, tomei. Lembra quando eu falei sobre vozes aqui umas 3 semanas atrás? Lembra? A voz do pecado, depois que você faz, ela manda você fazer o quê? Se esconder. Vi, cobicei, tomei e escondi. Tudo aquilo que você vai fazer, que você tem que esconder depois que fez, provavelmente vai te gerar problemas. Não estou falando de sua individualidade e privacidade, não é nada disso. Não estou dizendo que você tem que expor toda a sua vida para todo mundo, não é nada disso. Uma coisa é você ter a opção de não contar, outra coisa é você não poder contar porque você sabe que aquilo que fez é errado. Você tem a opção de ter senha no seu celular? Sim ou não? Claro, isso é uma questão de privacidade, sim ou não? Ainda que eu acho que entre marido e mulher, eles deveriam saber a senha. Mas eu também respeito quem tem a senha. Agora, quando você tem uma senha para esconder,
aí é problemático. A grande questão, na verdade, é essa. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós descobrimos? Que esse é o caminho. Vi, cobicei, tomei, e agora eu sou obrigado a me esconder. Quando ele narra isso, Josué está diante dele. Me parece que a família de Acã, porque também não é uma coisa tão fácil de se esconder sozinho, certo? Tem mais algumas pessoas que participam, e ele diz: não vai ser fácil, mas eu vou ser obrigado a matar o Acã, a mulher dele, os filhos dele e todos que participaram disso. Vamos tirar para fora da cidade, todo mundo taca pedra neles, todo mundo vai tacar pedra neles. Esquece as pedras, esquece o ambiente que pode parecer altamente grotesco, violento. Entenda que o que está sendo banido aqui é aquilo que pode comprometer o futuro. E a hora que você começar a ter pena daquilo que pode estragar seu futuro, e a hora que você começar a ter pena de tirar da sua vida aquilo que pode levar sua vida nessa terra para o inferno, ou comprometer sua vida eterna, automaticamente você perdeu noção de valores. Josué agora pega todos os envolvidos, leva para fora, porque presta atenção, se o erro de um compromete o coletivo age para inibir o ato de um. A mensagem é essa. Hoje eu estou tacando pedra no Acã, porque fez o que tinha que fazer, e aí homens morreram na batalha, humilhação veio sobre o povo, porque homens morreram. Não tenha ele como inocente não, porque lá nas pedreiras, homens que saíram para pelejar, morreram por causa da posição que ele resolveu assumir. É importante nós olharmos isso. Hoje você pode ter, medo de perder um relacionamento, medo de tomar uma postura que pode trazer prejuízos muito grandes lá na frente. Ele mata todos, taca fogo em todos, ou seja, ele destrói aquilo que estava impedindo que ele avançasse. Agora, ele reúne seus homens, certo? E vão todos eles contra Ai, todos eles. É importante nós entendermos que Josué perde uma batalha, mas ele não perde a guerra. Cuidado com essa expressão na hora de tentar animar alguém, porque parece que crente não perde batalha. Ok? Batalha não é a guerra. Batalha, certo? São atos que acontecem durante a guerra. Atos, avanços, cidades, né? Estamos aí num ambiente, então vai avançando, conquistando, protegendo, avança, conquista, protege, avança, conquista, protege. Nunca avança sem antes proteger, é assim que funciona. Hoje eu quero dizer para você e para mim, aqui, principalmente nós que já assumimos as rédeas da nossa vida, que o nome de Deus pode estar sendo engrandecido ou envergonhado com o estilo de vida que você resolveu viver. Essa é a grande verdade. Nós vemos agora esse cara sair dali de cabeça erguida, foram lá, destruíram Ai, dominaram, continuaram avançando. Josué foi um vencedor, mas por quê? Porque teve coragem de assumir responsabilidade e afastar da sua vida aquilo que lhe trazia derrota, afastar de seu comportamento. Se você sabe que seu comportamento causa prejuízo para o seu casamento, o que você faz? Se você sabe que o seu comportamento causa prejuízo para seus negócios, o que você faz?
Pare e pense, porque provavelmente tomar uma decisão te deixa desconfortável, amedrontado, inseguro. Talvez você vá para um colégio e não cumpre o protocolo padrão das menininhas que estudam lá. Então elas comparam você ao ambiente cujo qual elas estão, define aqueles ambientes como sadio, e se você quiser fazer parte daquele grupo, está inserido ou inserida, você tem que repetir comportamento, repetir vocabulário. Esse tem sido o grande desafio. Que saiamos daqui hoje com o entendimento que Deus é conosco, que nós somos chamados para viver a nossa história, e ela é nossa. Alguém vai tentar nos comparar com alguém, alguém vai vai tentar nos amedrontar, mas todas as vezes que uma Acã aparecer, que alguém estiver ali desobedecendo, que um desejo que você tem em você, seja ele o da preguiça, seja ele o da compulsão para comprar, seja ele o da irresponsabilidade para pagar, seja o que for, se ele compromete você, seu futuro, seu nome, taca fogo nele, apedreje ele. Essa é a mensagem. O problema é que as pessoas ficam olhando para o Acã, pensando nele, pegando. Esqueça isso, lembre-se da mensagem. Ele já morreu. Quem está morrendo hoje são as pessoas que repetem o comportamento. Quem está sofrendo hoje são as pessoas que repetem o comportamento. Qual é ele, pastor? O comportamento da desobediência. Eu fui atraído. Eu vi o mel que estava na ossada de um leão morto. Mas a ossada do leão morto é um local que para mim é proibido, mas o mel é doce. E se o mel é doce, eu vou até o proibido para provar do doce do proibido. Essa foi a história do Sansão. Eu estou com desejo, sim, eu estou com desejo pela mulher de Urias, mas a mulher de Urias me é proibida, mas é o meu desejo. Então eu vou atender meu desejo e vou sofrer como Davi. Diga-se de passagem, um homem segundo o coração de Deus. Cuidado com as armadilhas que a responsabilidade da vida vai requerer de você e de mim. Posicione-se, não apenas para viver uma vida legal aqui nessa terra, mas para inspirar outras pessoas. Porque hoje você é Moisés. Eu tenho lá em casa 3 agora, por que não dizer 4? Josué. Um se chama Caio, outro Felipe, outro Maiara, outro Miguel. Eles são a próxima geração que vão assumir as rédeas da vida quando eu passar. Hoje eu estou como pastor. Eu não sou o pastor dessa igreja, eu estou como pastor. Daqui uns dias eu não vou estar mais. Deus me chama, eu vou embora com ele, mas eu vou deixar aqui Josué. E é assim que funciona. Chega a hora que você vai ter que assumir a responsabilidade de seus atos. Não queira fazer isso antes do tempo, vai te trazer prejuízo. Não prorrogue isso demais, porque vai te causar prejuízo. Aprenda a fazer a leitura da vida. Insegurança, comparação, medo vai fazer parte da sua história, mas Deus vai agir a seu favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso de número 1. Hoje eu quero falar das decepções. Eu preciso falar com você de ambientes cujos quais nos decepcionam e como nós precisamos aprender a nos comportar
nesses ambientes desafiadores, certo? Muitas vezes nós queremos fazer a coisa certa, nutrimos a expectativa certa, mas quando chegamos no resultado, ele não é o que nós esperávamos. Então, vamos ter que lidar com a frustração, vamos ter que lidar com a percepção, e muitas pessoas não estão aptas para isso e acabam não conseguindo concluir a sua história, porque não aprenderam a lidar com decepções. Capítulo 5, Gênesis, ou 2 Reis 2. E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Feche os seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, nós vamos nos deparar com o primeiro texto, e ele fala da expectativa que este homem nutre ao receber a esperança de alcançar o que deseja. Naamã é um homem leproso, e na casa dele chega uma menina que traz uma notícia surpreendente. Para nós esse é o ano das surpresas. A notícia é uma notícia bem interessante, porque a menina começa a dizer coisas que Naamã nunca ouviu. Entra na casa dele informações muito estranhas para Naamã e para sua mulher. Uma informação que ele não conhece. Uma informação que diz que há possibilidade de cura de algo incurável. Há possibilidade de solução para algo insolúvel. O texto começa a dizer que este camarada, apesar de ser alguém muito bem sucedido em alguma das áreas da vida, ele é alguém que conta com uma doença incurável, com uma situação degenerativa, que a cada dia que passa tem tendência a ficar pior. Ninguém pode ajudá-lo. Porém agora chega uma menina que diz para Naamã que se ele for até Samaria e encontrar com um profeta que está ali, esse profeta é alguém que pode fazer por ele o que ninguém pode. É uma informação, a princípio, apesar de extremamente esperançosa, ela está na boca de alguém bem improvável. Ela está na boca de uma menina que é estrangeira, há um distanciamento, não tem como verificar a informação, não dá para saber se é verdade, se não é, se a menina está querendo ganhar crédito com seus patrões, receber algum benefício. Por que é que uma menina que é levada escrava vai querer o bem daquele que a escravizou? Não faz muito sentido o que está acontecendo na casa de Naamã. Mas o que eu quero que você entenda é que ele era um doente, então inevitavelmente havia nele o desejo de acreditar naquela informação. Porém, muito mais que o desejo de acreditar, havia um padrão
que Naamã construiu na sua mente. Eu queria que você atentasse para o que disse a menina para ele ou para sua esposa. Se ele estiver diante de um profeta que eu conheço, que está em Samaria, este profeta o restauraria da sua lepra. Naamã recebe o endereço certo, mas na hora de ir foi para o errado. A informação está corretinha. Vá ao profeta que está em Samaria, provavelmente em Dotã, onde residia Eliseu. Mas como ele é um oficial, como ele é um militar, ele segue a mentalidade. E ele então leva uma carta de seu rei para o rei de Israel com a seguinte mensagem: eu estou enviando o meu servo, um homem, respeitado por mim, e você cura ele da lepra. Quando Naamã entrega a carta, o rei de Israel se desespera, porque ele acha que aquele é o motivo para que a guerra torne a acontecer. Ele acha que é um motivo provocativo. Inevitavelmente, ele rasga suas vestes, e a visão de Naamã daquele ambiente é altamente decepcionante. A menina na casa dele nunca disse para ele: vá ao rei de Israel. A mensagem é: procure um profeta que está em Samaria. Mas ele não fez isso. Sabe qual é o grande desafio que muitas pessoas se decepcionam na sua caminhada? É que a Bíblia manda você para o endereço certo, mas você procura o errado. Muitas pessoas hoje se decepcionam, chegam aqui na igreja decepcionadas com lideranças, com relacionamentos, com experiências negativas, simplesmente porque posicionaram-se de forma errada. Deixa eu falar uma coisa para você. Por mais que sejamos um corpo, e somos, por mais que uma igreja seja uma bênção, e aprenda uma coisa: o relacionamento que mais te sustenta é o relacionamento que você mantém com Deus. A Bíblia manda você, Cláudio Omar, se relacionar com Deus. E 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. A Bíblia manda você se relacionar, Juliana, com Deus. Porque pode faltar todas as coisas, mas Ele vai te manter de pé. O grande problema é que muitas vezes estabelecemos conexões humanas fortes e conexões divinas fracas. Nós precisamos olhar isso e ter maturidade. Por quê? Porque quando ele começa a sofrer decepções, uma em cima da outra, ele espera que o rei o cure e o rei não cura. Ele espera ir até agora o profeta, e o profeta vai recebê-lo, e ele faz um modelo mental de como as coisas vão ser. Eu vou ir no culto, Deus vai falar comigo desse jeito, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer. Acorda, você não é Deus, Deus é Ele. Aleluia. Ele faz do jeito que quer, na hora que quer, da maneira que quer, e pronto. O modelo quem define é Ele, não é você. Quantas mulheres chegaram aqui aguardando a mudança de seus maridos, e o que elas não sabiam é que Deus as trouxe aqui para transformar a vida delas. Quantas pessoas vieram aqui para fazer uma campanha para a porta de emprego, e quando chegou aqui, o que Deus tinha preparado era salvação para a alma dessa pessoa. O grande problema é que quando você vai para o lugar errado, então deixa eu falar uma coisa para você, aprenda uma coisa: Deus te mandou para cá, sim, mas para se relacionar em primeiro lugar com Ele. Antes de receber a sua porta de emprego, aquelas coisinhas que parece que tem tudo a ver com você. Porque você vem para quê? Para receber uma cura, um milagre, Nossa, não é sobre você, é sobre Ele. Você vem para cá para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Você vem para cá porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que entregou o Filho na cruz para te dar vida eterna. Você vem para cá para agradecer a Ele, não por aquilo que Ele vai fazer, mas por tudo aquilo que Ele já... O restante é só bônus. É assim que funciona. Quando eu olho para esse cara, ele fica decepcionado.
de olhar tudo aquilo que ele está vivendo. Então, que eu vejo gente indo para o lugar certo, mas às vezes com o propósito errado. Nós temos que ter cuidado com isso. Quando nós olhamos para essa história, é isso que eu vejo. Alguém que está desapontado com as situações. Por quê? Porque o modelo não é o que ele estabeleceu. Se você vai se relacionar com Deus, acorda. O modelo é dele. É ele que faz do jeito dele, é ele que entrega. Se quiser curar, cura. Se não quiser, ele leva e pronto. Ah, pastor, minha mãe está com 95 anos, dá para orar para ela não morrer? Claro que dá. Mas quando a velha fizer 100 e ficar doente de novo, você vem de novo pedir. Ah, vê agora, coitado, está só com 100. Aí a velha fez 110. Parece prima do Highlander. E aí ficou doente de novo. Por quê? Porque todas as vezes que tiver um ente querido seu perto da morte, você quer que ele continue? É assim que funciona. Então tem gente que só vai servir a Deus se o desfecho for do jeito que ele quer. Está no lugar errado, querido. O Deus aqui é o Todo-Poderoso. E se você vem para cá para servir a Deus, para que Ele faça segundo o seu modelo, ainda dá tempo. Pede para sair. Porque você está no lugar certo, com a postura errada. Ele fica frustrado, por quê? Porque o que ele escutou do profeta foi: vai lá e dá 7 mergulhos no rio sujo. Ele indignou-se porque ele não viu o processo de cura. Ele não viu substâncias terapêuticas nas águas do rio. Mas Deus está querendo falar: Naamã, não tem a ver com a água do rio, tem a ver comigo e com você. Eu quero que você experimente o que você nunca experimentou. E para isso, eu permiti que uma crise chegasse. Você tem que entender que a crise que você enfrenta não veio na sua vida para te destruir, ainda que ela possa fazê-lo. Mas a missão dela é mostrar para você, para o seu casamento, para o seu negócio, para seus filhos, para a sua família, certo? Que Deus está no controle de tudo, pode entrar na sua vida e mudar a sua história para sempre. É assim que funciona. Só que muitas vezes nós, como Naamã, não conseguimos enxergar. Eu vou falar para vocês, abrir meu coração. Meu iPad descarregou, eu estou tentando fazer isso com o meu celular, porque meu esboço está aqui. Mas se eu não fosse um crente que sou, diria que o diabo está me perturbando. Vou te falar. Certo? Então presta atenção. Ele consegue alcançar, apesar da decepção. Ele fica curado. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Vou montar aqui, não vou citar o texto para a gente ganhar tempo no segundo culto, é mais fácil. A Bíblia conta a história de um homem que tem um filho endemoniado. E que ele espera alcançar a cura em Jesus. Ele nutre todas as suas expectativas de ter um encontro com Jesus, e através de Jesus, seu filho vai ficar liberto daquela possessão demoníaca. Porém, o texto diz que quando ele chega no local que ele espera encontrar Jesus, Jesus não está, mas lá estão seus discípulos. Ele então entrega seu filho para seus discípulos. Olha bem, ele sai de casa para procurar Jesus. Imagina que vai encontrar Jesus num determinado lugar. Quando ele chega lá, Jesus não está, mas ele vê a maior parte dos discípulos de Jesus ali. Ele então resolve entregar seu menino endemoniado nas mãos dos discípulos, para que eles expulsassem o demônio. Não tem problema nenhum, desde que eles entendam que o que eles estão fazendo é encontrando com os discípulos de Jesus e não com ele. Isso me parece não ficar muito claro para aquele homem. Quando ele entrega seu filho aos discípulos, o que acontece? Os discípulos não conseguem expulsar o demônio. E agora a situação vai ficar bem difícil. Deixa quieto, certo?
Porque senão eu vou ficar prestando atenção ali, não vou. Então presta atenção. Quando ele chega com a expectativa: meu filho vai ficar liberto. E de repente ele vê sua particularidade virar um espetáculo. De repente ele vê sua privacidade sendo exposta. Era vergonhoso para ele ver seu filho ficar possuído por um demônio, virar um espetáculo, porque quando um demônio se manifesta, inevitavelmente um espetáculo se estabelece. No meio daquele espetáculo, ele descobre que não vai dar certo, as coisas não vão terminar bem. Mais uma vez ele vai voltar com seu filho possesso para casa, quando de repente chega Jesus no ambiente. E agora Jesus, no meio daquela situação, chama o homem. Isso para mim é extraordinário. Eu vejo isso o tempo inteiro no meu gabinete, no bate-papo. Como é que as pessoas vêm de outros lugares com as experiências negativas? Agora aquele homem está diante de Jesus. Jesus pode fazer por ele o que ninguém pode fazer. Mas quando Jesus pergunta a ele se ele quer ver seu filho curado, se ele quer ver seu filho liberto, ele olha e diz: eu tenho um problema. Minhas experiências anteriores são tão ruins que eu estou com dificuldade de acreditar que o Senhor pode fazer alguma coisa. Minhas experiências são tão frustrantes, são tão decepcionantes. Eu estou tão decepcionado com o líder evangélico. Eu estou tão decepcionado com religião. Eu estou tão decepcionado com casamento. Eu estou tão decepcionado com política. Eu estou tão decepcionado com tanta coisa que eu já não estou conseguindo assimilar e gerenciar bem. E de repente ele olha para Jesus e diz: se o Senhor puder me ajudar, faça alguma coisa. Jesus olha para ele e diz: nós temos um problema. Se você consegue acreditar, apesar de todas as suas decepções, eu sou capaz de fazer. Não venha lidar comigo com as decepções de outras pessoas. Me parece que você está duvidando de mim porque você já foi em muitos lugares que não conseguiu resolver seu problema. E agora você me procura, marcado por decepções anteriores. Aprenda uma coisa: seus relacionamentos anteriores não vão definir o relacionamento que você mantém comigo. Se está decepcionadinho lá fora, aprenda a resolver suas emoções, porque quando vem para a minha presença, eu não sou homem para que minta, não sou filho do homem para que se arrependa. Se eu falar, eu faço. Hoje, o grande desafio da maior parte das pessoas é que as experiências que elas mantiveram lá atrás são tão ruins, sabe? Que elas agora, quando têm a oportunidade de viver um milagre, às vezes elas estão diante de seu milagre. É assim que acontece. Mas e agora? Como é que elas fazem? Como é que ela reage? Me parece que o passado vem à tona na mente delas, bloqueando a capacidade de viver o que tem. Eu não sei de onde você veio, eu não posso mudar seu passado. Não. Ah, pastor, eu me divorciei, eu fiz isso, eu fui aquilo. Seu passado não me incomoda. O que me incomoda é o que você planeja fazer do seu futuro. Isso sim. Eu não posso mudar. Eu posso te influenciar a viver um estilo de vida extraordinário. Quando nós olhamos para esse ambiente, o que nós estamos vendo? Também naquele homem, inicialmente, ele sempre procurou o quê? O certo, a libertação de seu filho, sempre no lugar errado. Nós vemos isso o tempo inteiro na Bíblia e na vida das pessoas. Vamos mudar de texto? Vamos para Jacó. O que ele queria? Ser grande. O que ele queria? Ser um vencedor. O que ele queria? Ser a bênção. O que ele tinha? A bênção. Antes dele nascer, Deus falou com a mãe dele: no seu ventre tem 2 nações, e o maior serve o menor. Quem é o maior? Esaú. Quem é o menor? Jacó. O que Deus disse? Ele já era grande antes de nascer. Mas por que ele lutava por uma grandeza? Porque ele achava que seu sucesso estava em comprar, em adquirir alguma coisa de seu irmão. Ele deseja a coisa certa, porém no lugar errado, da forma errada.
E ele fica muito frustrado, porque o que ele planejava, segundo o modelo dele, era o quê? Era ser o líder de seu clã, era substituir talvez seu pai, o que para ele era algo extraordinário. Porém, a maneira cuja qual ele tentou estabelecer, esse que é o grande problema nosso. Nós queremos as coisas segundo o nosso modelo, e dizemos que o Senhor é o nosso Deus. Se Ele é o nosso Deus, as coisas vão ser de acordo com o modelo que Ele estabeleceu e pronto. Se você gosta ou não, isso não muda. O grande desafio nosso é ter que lidar com esse ambiente de desconforto, de decepção, que muitas vezes enfrentamos. Se nós não entendermos isso, gente, nós vamos ter sérios problemas. E aí, por que, me perdoe o que eu vou falar, mas por que pessoas muitas vezes migram de um ambiente religioso para o outro? Porque é mais fácil mudar de igreja do que mudar de postura. Porque é mais fácil mudar de igreja do que corrigir comportamento. Quando nós olhamos, nós vemos o quê? Ambientes decepcionantes, seja ele no coração, a de Naamã, seja ele agora no coração deste homem que vai lidar com Deus dessa forma. Quando nós olhamos para a historinha do homem que está no tanque de Betesda, o que vemos? A mesma coisa. O que ele está? Decepcionado com as pessoas. Ele está ali há tanto tempo paralisado, não consegue chegar numa água que supostamente se movimenta trazendo cura. O que ele quer é chegar lá. Para quê? Para ficar curado. E o que ele tem agora? A cura diante dele. E o que acontece? Ele não consegue lidar bem com esse momento. De repente Jesus está diante dele, fazendo a pergunta que ele mais gostaria de ouvir: você quer ficar curado? Ele disse: ninguém me leva lá não. Lá onde, cara? Eu estou perguntando se você quer ficar curado. Ele disse: mas ninguém me leva lá. Eu estou sempre aqui negligenciado pelas pessoas que não observam a minha dor, que não observam a minha solidão, que não observam a minha necessidade. Eu estou sempre aqui vivendo isso. Eu estou cansado de tudo isso. Jesus está perguntando: eu não quero saber de suas decepções anteriores. Eu quero saber se você quer a oportunidade de mudar a sua vida. Preste atenção, passado é passado. E aqui todo mundo tem passado duro. Aqui tem gente que foi traído, tem gente que foi abandonado, tem gente que foi esquecido, tem gente que foi adotado. Aqui tem gente de todos os tipos. Todo mundo aqui tem passado e ele não é fácil para ninguém. A minha pergunta é: o que você quer de futuro? O que você planeja para o seu amanhã? Essa é a minha pergunta. Nós precisamos tomar um posicionamento diante de Deus. Por quê? Porque estamos numa oportunidade. É isso. O que Deus está nos dando, eu tenho falado o tempo inteiro. Oportunidade, está lá, 2 ofertas, já foi falado aqui pelos Smith, 2 ofertas, 2. Por quê? Porque tem 2 pessoas fazendo, e uma tem um resultado, outra tem outro. A Bíblia o tempo inteiro está falando isso. Tem 2 mulheres moabitas que podem ir para Belém para mudar a sua vida. Uma vai e a outra não. Por quê? Porque uma quer e outra não quer. Tem 2 mulheres tendo filhos. Uma cuida do filho, outra deita sobre o filho e mata o menino sufocado. Quantas tiveram a oportunidade de ter o filho? As 2, uma mata e a outra faz seu filho viver. Tem quantos ladrões pendurados naquela cruz? 2. Um vai ser salvo e o outro não. A oportunidade era para os 2. O tempo inteiro. É isso que a vida está falando para mim e para você. É isso. Deuteronômio 30. Diz o quê? Em verdade hoje tenho posto diante de vós vida e morte, bênção e maldição, e eu aconselho a vocês a viver a vida para que viva tu e a tua descendência. Opções. O problema é que a opção vitoriosa, ela requer protocolos, posicionamentos, ela requer postura, que muitas vezes nós não estamos dispostos. A verdade é essa. Olha bem, Saul e Davi, ou melhor,
Jacó e Davi estão diante da mesma situação. O que eles têm? A proposta de serem grandes. Quem é o impedimento de Jacó? Esaú. Quem é o impedimento de Davi? Saul. Saul. Preste atenção, a situação é a mesma. Quem é que impede Jacó de ser o primogênito? Esaú. Quem é que impede Davi de ser rei? Saul. Qual é a diferença? É que Jacó quer subtrair de Esaú o que Esaú tem, e Davi quer esperar o que Deus vai fazer para colocá-lo no lugar onde sempre disse que ele estaria. O grande desafio nosso é esse, sabe? Assumimos uma postura correta de um Deus que quer entrar na nossa vida para viver conosco, não um momento, mas uma história. O grande problema, você quer ver? Lucas capítulo 2, diz assim: Pedro pesca a noite toda, não pega nada, volta de barco vazio na manhã seguinte, cansado, com sono, com o barco vazio, redes sujas e frustrado de uma noite extremamente decepcionante. Bom, o que ele faz quando chega em terra? Puxa seu barco para um ambiente seguro, pega suas redes, revira suas redes. Sabe aqui? Quem aqui já soltou pipa? Levanta a mão. Isso, lembra quando você soltava a pipa no meio do mato? E aí você tinha que puxar muito, porque não dava tempo, porque você estava lá em cima, certo? E aí agora então você olha para o chão e sua linha está toda, então você vai na ponta da linha e começa a revirar. Para quê? Para desembolar a linha. Pedro está no mesmo processo. O que ele olha são redes sujas, barco vazio, decepção, cansaço, sono, tudo isso. E o que ele faz? Ele revira as suas redes para remover delas aquilo que ele nunca quis pegar, que foram as folhas, as algas, as sujeiras. Por quê? Porque de noite ele vai sair para pescar de novo. Pedro não pode ser paralisado por uma decepção anterior. É isso. Ele tem que vencer tudo isso. Ele está com uma expectativa de vai pegar muita coisa de noite, porque essa noite vai ser diferente da anterior. Essa noite passada foi a noite do peixe, mas essa noite vai ser a nossa. Vamos lá, André, vamos lá, Tiago, vamos lá, João. Quando de repente o chefe dos crentes vem andando na areia, Jesus de Nazaré, entrou no barco de Pedro, que acabou de lavar as redes, e disse: vamos dar uma pescadinha, vamos dar uma palavrinha. Bota o seu barco na água que eu vou pregar, vai virar meu púlpito. Pedro deve ter falado: estou cansado, poxa, pega um barco aí. De gente que nem saiu, pô. Não quero entrar no seu. Vamos dar um pulinho ali? Eu vou usar seu barco. Pedro deve ter falado: tá bom, esse camarada. Segundo Lucas, esse é o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Provavelmente Pedro já ouviu falar dele, mas ainda não fazia parte da patota. E agora, Jesus entra no barco e eu imagino Pedro com sono, escutando aquela palavra que devia ser maravilhosa, mas sono é sono, certo? Por melhor que seja, eu imagino ele lá, igual você quando vem do trabalho, dia de semana, que se o pastor perguntar: quem quer ir para o inferno? Fala um amém. Já lotou um ônibus, certo? Você já fez isso, é ou não? Escute só. E agora nesse ambiente, nós olhamos, Jesus termina de falar e diz para Pedro um improvável: aí Pedro, vamos pescar? Pedro deve ter falado: amador, sempre os amadores, não sabe a hora certa, não sabe nada, mas vamos embora, vamos embora. Saiba de uma coisa, eu contei uma história aqui, vou repetir ela para vocês, porque você precisa saber e lidar com quem faz. Não trate Jesus como qualquer um. Um pastor estava apacentando suas ovelhas quando de repente parou um camarada na beira da estrada com um carrão. Olhou para o pastor que estava perto da cerca e disse: nossa, que rebanho bonito. Ele disse: minhas ovelhas. E o homem disse: se eu acertar quantas ovelhas o senhor tem aqui, o senhor me dá uma? E o pastor disse: dou. Ele abriu um dispositivo, acionou um satélite, tirou uma fotografia, fez uma barra de cálculo e disse para o pastor: tem 1.343 ovelhas no seu rebanho.
O pastor falou: caramba, é isso mesmo. Ele disse: então posso pegar uma das ovelhas? Ele disse: claro. Pegou uma ovelha e botou no carro. Aí o pastor falou: posso te fazer uma pergunta? Ele disse: pode. Se eu acertar com a sua profissão, você me devolve a minha ovelha? E o camarada falou: devolvo. Ele disse: o senhor é consultor? Ele disse: sou consultor. Como é que você sabe? Primeiro, você chegou aqui sem eu te chamar. Segundo, você me cobrou para me dar uma resposta que eu já sabia. E terceiro, o senhor não sabe nada do meu negócio, me devolve meu cachorro. Certo? Porque nem a diferença entre o cachorro e uma ovelha, você sabe. Aprenda. Se você vai trazer alguém para a sua vida, traga alguém que vai fazer a diferença. Me perdoa os consultores aí, é só uma brincadeira, tá bom? Estou só brincando, vocês sabem que eu sou, ok? Mas observe bem. Se você vai introduzir alguém na sua vida, introduza alguém que sabe o que está fazendo. De repente Jesus diz para Pedro que está decepcionado, mas que vai pescar. Ele não desistiu da pescaria não, gente. Ele vai pescar de novo porque ele quer peixe. É do peixe que ele vive, come também, isso aí. Isso, tem um pregador comigo aqui. Ele me abordou no restaurante, veio me dar um abraço. Falei: quem é você? Ele falou: sou sua ovelha. Olha só, então entenda bem. Quando nós olhamos para esse ambiente, o que nós vemos? Agora Jesus está diante dele e diz: vamos pescar? Pedro falou: vamos embora, cara. Vamos embora, estamos dentro, já estamos aqui mesmo. Esse horário não dá nada. Mas vamos embora. Ele queria peixe, sim ou não? Ele queria peixe, sim ou não? Mas Jesus queria pregar a palavra para uma multidão, sim ou não? E Pedro queria peixe para quem? Para ele. E Jesus queria falar para uma? E Pedro queria para? E Jesus queria para uma? E Pedro queria para? E Jesus queria para uma? E Pedro queria para? É só para você olhar para você, que Pedro, você e eu, não tem muita diferença. A diferença está nele. Ele sempre pensa no coletivo e você sempre pensa no individual. Na maior parte do tempo, é o seu casamento, o seu dinheiro, a sua saúde, a sua família, os seus bens, é sempre sobre você. Ele é sempre o reino, o povo, a igreja, é sempre sobre o coletivo. Não que não há impedimento nenhum no enriquecimento e no engrandecimento individual, mas o chefe disso tudo, ele está numa visão macro, mano. Então, se tu quer mudar de vida, pare de pensar em tu e pense no reino. Que quando você pensa e trabalha por reino, tu é abençoado. Jesus está lá: me empresta seu barco para eu falar para a multidão. E Pedro está pensando: eu tenho que pegar uns peixes para mim, pô. E Jesus fala: mas eu preciso pegar umas almas para o reino. E Pedro: mas barco vazio, poxa. Rei de sujo, estou cansado, vou dormir. Mas no final Jesus sabia que ele queria. Falou para ele: vamos dar uma pescadinha. Pedro falou: vou falar uma coisa para o senhor, acabei de lavar a rede agora. Estou cansado para caramba. E se eu não peguei nada de noite, não vai ser agora que eu vou pegar. Mas beleza. O senhor está aqui mesmo, não custa nada, o senhor prega para caramba. Gostei de ouvir sua palavra. De repente vou fazer até alguns passeios turísticos. Agora pela fama que o senhor está. Certo? Vamos embora, vamos dar uma pescadinha. Jesus falou: só uma redinha só. Só para a gente pegar um lambarizinho. Joga aí do lado. Pedro jogou num lugar improvável. Só tinha ido para o fundo mais um pouquinho. Né? Estava muito pertinho. E aí quando Pedro começa a puxar a rede, ela está pesada. Pedro deve ter pensado: agarrou de novo. Já falei que não era para jogar, que esse troço acabou de agarrar aqui agora. Eu já vou ter que pular aqui dentro para soltar a rede. De repente ele começa a ver que naquele ambiente pesado existe movimento, porque quem pesca é assim: segurou, é só ficar quietinho e ter sensibilidade que o peixe começa. Ele falou: tem peixe. Eu imagino Jesus. Vamos puxar. Puxa, maluco. Puxa. E Pedro tenta puxar. Quando ele tenta puxar, não vem. E aí ele começa a gritar os outros amigos que estão no outro barco. Ele diz: rapaziada, dá um pulinho aqui. Pensa, Suviano.
Alguém deve ter pensado lá, não pegou nada, ainda deve estar naufragando. Né? Deve estar afundando. Vamos lá, socorrer, Pedro. Chega lá, o que foi, Pedro? O que foi, irmão? O cara não prega só não. Isso pesca barbaridade. Vambora. Aí puxa os dois, conduz a rede até o areia. E quando chega na areia, Pedro foi lá com Jesus. Falou: aí, Jesus, beleza? O senhor precisava do meu barco para pregar. Eu precisava do senhor para pegar os peixes. Beleza? Não sei nem se eu tenho freezer para isso tudo que peguei. Mas vamos embora, vamos tentar negociar isso. Pode ir embora, porque eu já tenho o que eu... isso aí, querido. Isso é o crente. Faz uma campanha, recebeu a cura. Senhor, até a próxima doença. Você está rindo de quem? O povo aparece, desaparece na igreja como se Jesus fosse um utilitário. Estou com uma crise no casamento, vamos separar. Aí Jesus entra, separar o quê, mano? Não tem um homem melhor que esse, é isso aí mesmo, dona. Convence você de que ele é ruim, mas é seu. Certo? Às vezes essa é a função às vezes a função do Espírito é não melhorar seu marido. Não. É tornar a senhora melhor para suportar essa carga que a senhora pegou. Certo? Aí melhorou. Sabe o que a pessoa faz? Vai embora. E a gente continua por aqui, né? Porque a gente não pode ir embora. Estamos igual o Pedro. Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então tem gente que vem aqui, pega a bênção e vai embora. E o Satanás continua onde está. Certo? Aí ataca de novo. Aí vem a pessoa: pastor, nossa, numa luta. Fala, Conor McGregor. Isso. MMA, de luta em luta. O que foi? Mas você não estava aqui? Pois é, eu estava, mas aí... Melhorou as coisas. Como melhorou, nós temos que ir embora para viver. E agora estamos sofrendo de novo. E tem gente que é assim. Por isso que tem gente que não pode ficar sem luta. Não pode. Tem gente que a vida não é vida, é um octogonal. Todo dia sobe um desafiante, querendo roubar seu cinturão. É assim que funciona. Pedro falou para Jesus: aí, Jesus, valeu, pode ir embora. O senhor pesca pra caramba. Nossa, vamos falar até que é história de pescador. Aí Jesus falou: Pedro, nós temos um impasse. Eu não entrei na sua vida para viver com você um momento. Eu entrei na sua vida para mudar a sua história para sempre. Essa redinha que você está usando, Pedro, agora a partir de hoje é só hobby. Até porque Pedro vai pescar de novo, é só você continuar lendo as escrituras. Mas a partir de hoje, Pedro, você anda comigo e vai ser pescador de homem. Pare para pensar. Seria muito legal se fosse sobre nós, mas não é. Tem dia que nós vamos para casa não querendo voltar para a igreja. Tem gente que a gente ouve, tem dia que a gente ouve histórias de membros da igreja que a gente gostaria de deixar tudo e seguir a minha vida, meu casamento com minha mulher, viajar. Mas não é sobre mim nem sobre ela, é sobre o reino. Tem dia que você está cansado, eu sei disso, mas tem algo maior que você. Você tem que vencer essas decepções da sua vida. E para isso você tem que ir para o lugar certo. Para onde? Para o altar. É para Deus, é Ele. O que você está sofrendo hoje? Está difícil de carregar? Vai lá. E Ele fala: vinde a mim. O que Ele falou? Vai para onde? Isso, vai lá no pastor Cláudio. Vai lá no psicanalista. Vai lá no agiota. Vai lá. Não, Ele disse: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Eu vou fazer um negócio contigo. Você me dá esse fardo pesado seu e eu vou te dar um leve. Beleza, esse leve eu vou embora. Mas fique tranquilo, não vai para longe não, que você vai botar peso nisso. E já está pesado de novo. Aí você volta aqui e troca comigo de novo. E nós vamos ficar nesse relacionamento, porque é assim que funciona. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Eu não sei o que você precisa. Mas se tem uma coisa que você precisa, é se conscientizar. É assim que funciona.